Eu sou o professor Joseval Martins Viana, coordenador do curso de especialização em Direito Médico e da Saúde. A temática da nossa aula de hoje será responsabilidade civil por erro médico. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o curso de especialização em Direito Médico e da Saúde aqui na Faculdade Legale. Esse curso é destinado para os profissionais da saúde e também para os profissionais do direito, por isso que nós demos o nome de Direito Médico e da Saúde. Qual é a abordagem que esse curso de pós-graduação faz atualmente? Nós tratamos especificamente de questões ligadas à saúde, ou seja, de responsabilidade civil do médico, que é uma das temáticas que nós iremos tratar hoje, responsabilidade penal do médico. Falamos também sobre saúde pública, saúde privada, falamos também sobre ações judiciais contra planos de saúde, né? Judicialização na saúde. Muitas vezes a pessoa paga o plano de saúde durante anos e ao precisar do plano de saúde tem a negativa. Então nós tratamos também desse assunto na nossa pós-graduação aqui na Faculdade Legale. E um outro detalhe também, tratamos de questões voltadas para a área da saúde no que diz respeito, por exemplo, à bioética. Bioética é uma ciência ligada à área da saúde que, em contrapartida, aqui conosco no direito, ela se chama biodireito. Então veja que nós estudamos temas extremamente polêmicos e interessantes, como aborto, direitos do embrião, eutanásia, fim de vida. A pessoa tem direito ou não ao tratamento médico, ele pode aceitar ou não um tratamento médico. E também treinamos os nossos profissionais, os operadores do direito, a prestarem, por exemplo, assessoria jurídica a empresas, hospitais, clínicas e também a empresas farmacêuticas, que é uma abertura totalmente nova para o exercício da advocacia. E o pessoal da área da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, também podem fazer esse nosso curso, porque eles podem ser depois, atuarem como peritos judiciais nas ações judiciais que envolvem a questão da demanda em saúde e também eles podem se prepararem, por exemplo, para participar do que nós chamamos de Comitê de Ética em Pesquisa. Ou seja, o Comitê de Ética em Pesquisa atua tanto na universidade como nas clínicas, nos hospitais. Então veja que a ciência voltada ao direito, ao biodireito, à bioética é extremamente importante. Então fica aqui o nosso convite para que você venha fazer o curso de pós-graduação em Direito Médico e da Saúde aqui na Faculdade Legale. Pois bem, comecemos então a nossa aula de hoje, que vai tratar de responsabilidade civil por erro médico. É interessante nós, nesse início de aula, estabelecermos alguns conceitos que são importantes, mas a ideia hoje é trazer a teoria e a prática. Então, eu pensei na seguinte proposta, no qual vai ser o nosso objetivo. Eu vou intercalando a questão prática com a questão teórica, ou seja, nós vamos, ao longo do curso, nós iremos, então, tratar da questão teórica, da fundamentação teórica e imediatamente aplicar a prática na elaboração da peça processual. Então, existem alguns conceitos de direito médico e da saúde, e aí, quando a gente fala de direito médico, eu gostaria de estabelecer uma diferença, que na área da saúde, quando se fala em erro médico é um pouco abrangente. Por que é um pouco abrangente? Porque quando o estudante de medicina termina o curso de medicina, são 6 anos de medicina, ele passa a fazer a residência, que são mais 3, residência 1, residência 2 e residência 3. Nesse período da residência, que é considerado um curso de especialização, um curso de pós-graduação, então ele faz 6 anos de graduação e mais 3 de residência, R1, R2, R3, ele, ao tratar da temática, ele se especializa. Quer dizer, então, quando se fala, na verdade, de erro médico, o ideal seria tratar do erro médico do cirurgião, porque o cirurgião é um especialista, do cirurgião plástico, que é outro especialista, do ortopedista, que é outro especialista, né, do anestesista, o anestesiologista, como é comumente chamado. Então, veja, a especificidade de cada médico faz com que haja um erro médico diferente. Mas, para não complicar a matéria de hoje, nós vamos tratar o erro médico, como uma
totalidade, talvez trabalhando uma característica ou outra, mas quando eu falar de erro médico, eu vou tentar trabalhar. Nós vamos trabalhar a questão da fundamentação teórica e, a partir daí, fica a proposta para se aprofundar nos estudos em relação a cada área médica, a cada especificidade. Pois bem, a questão da relação médico entre paciente e médico, ao longo dos anos, veio mudando muito. Nós falávamos sempre naquele médico de família, falávamos sempre naquele médico à cabeceira da cama do enfermo. Essa relação médico e paciente, ao longo dos anos, veio mudando. Veio mudando até por situações econômicas, em relação, por exemplo, aos planos de saúde. Isso significa que quando eu tenho um plano de saúde, eu não tenho o direito de escolher mais o médico. Eu vou assinar o contrato com aquele plano de saúde, aquele plano de saúde, então, vai indicar numa relaçãozinha, então eu vou receber um livro com a relação de todos os médicos, e aí eu escolho aquele médico que eu quero fazer o tratamento com ele. Pois bem, e nessa questão dessa escolha, perdeu-se a individualidade. Por que eu estou fazendo essa ênfase nesse início de aula? Porque a partir do momento em que há uma prestação de serviço, em que eu estou relacionando o médico com o paciente, essa relação de serviço é contratual. Bom, então isso vai influenciar, de uma certa forma, diretamente no processo judicial. Por que vai influenciar diretamente no processo judicial? Porque quando eu falo que a relação médico-paciente é contratual, eu estou transferindo essa relação contratual para o Código de Defesa do Consumidor. Então, a primeira coisa que nós temos que estabelecer é que a relação médico-paciente está vinculada a uma relação contratual. Então, quando o seu cliente assinar o plano de saúde, ele estabelece, então, uma relação contratual. Pois bem, dando seguimento ao nosso estudo, é interessante nós conceituarmos num primeiro momento o que é a responsabilidade civil médica. Então, vem aqui comigo no slide, vamos ver aqui a nossa primeira apresentação do conceito aqui do que é erro médico. Veja o seguinte, a responsabilidade civil médica é a aplicação de pena indenizatória que obrigue o médico a reparar o dano moral e ou patrimonial praticado contra seu paciente ou contra terceiros, em razão de ato médico praticado com imprudência, negligência ou imperícia. Volta aqui comigo. Olha, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Olha, quando nós tratamos da questão do erro médico, quando nós desenvolvemos essa questão do erro médico, nós temos que entender o seguinte: o erro médico está ligado totalmente com o ato médico. O que é o ato médico? O ato médico é aquele praticado exatamente pelo médico. E aí cabe uma diferença muito importante na área da saúde quando nós estamos entrando com a ação judicial. Olha, veja o seguinte, o ato médico é o ato praticado pelo próprio médico. Tá? Cirurgia, então ele vai fazer a cirurgia, o ato é dele, é específico, por isso que se chama ato médico, ele não pode passar a atividade, algumas atividades que são exclusivas dele. Então, o ato médico, a cirurgia, ele vai fazer uma cirurgia e se dessa cirurgia acontecer um erro médico, ou por imprudência, ou por imperícia, ou por negligência, daqui a pouco nós vamos ver esse conceito, vamos primeiro conceituar a responsabilidade civil do médico pelo ato médico. Então, eu estou fechando bem essa questão de que o ato é praticado pelo médico. Por quê? Porque quando nós vamos analisar a doutrina, nós encontramos três tipos de erro. Então, três tipos de erro. Quais são esses erros? Eu tenho relacionados com o ato. Então, eu tenho o ato médico, que é o ato exclusivamente médico. Eu tenho o ato paramédico, que é agora praticado pelos profissionais da saúde, e aí eu coloco, por exemplo, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o fisioterapeuta.
Então, veja, são atos que podem ser realizados por esses profissionais, por exemplo, o que o médico pode realizar e que o enfermeiro, o assistente técnico realiza é a anamnese, né? O que é a anamnese? É exatamente aquela consulta na triagem que nós fazemos, quando nós entramos ali na sala para medir a febre, então aquele primeiro contato, depois o médico também faz a consulta, que é uma segunda parte, que é a anamnese médica, mas vocês vejam que existe essa relação, que aí precisa tomar muito cuidado na questão do erro de diagnóstico. Então, quando ele entra, eu tenho, então, a questão do ato médico, eu tenho a questão do ato paramédico e o terceiro, que é a questão do ato extramédico, que é aquele praticado pelos funcionários. Por exemplo, a maca quebrou, o paciente caiu em razão da quebra da maca. Um caso que aconteceu no hospital foi de que na hora de fazer a cirurgia, né, a mesa de cirúrgica quebrou. Quebrou, o paciente caiu, infelizmente evoluiu para óbito. Isso precisa ser apurado no sentido de que houve um erro, porque houve extramédico, é um ato extramédico. Então, voltando aqui o nosso raciocínio. Então, eu tenho o ato médico, que é o ato praticado pelo médico, exclusivamente pelo médico. Eu tenho o ato paramédico, que é praticado pelos demais profissionais da saúde, e eu tenho o extramédico, que é praticado em função daqueles funcionários que são responsáveis pela manutenção do maquinário do hospital. Tá? Então, nós vamos excluir esses dois atos e nós vamos voltar apenas para a responsabilidade civil por erro médico. Por que responsabilidade civil? Aí então uma outra questão extremamente interessante. Quando eu falo responsabilidade civil, eu estou excluindo do erro médico a responsabilidade penal e a representação no Conselho de Medicina. Daqui a pouco nós vamos ver que é possível propor ação judicial indenizatória, vamos ver como é que vai funcionar isso, ação criminal e a representação. Pois bem, então veja que o ato médico estará relacionado exatamente com outra questão, que é a responsabilidade subjetiva, e aí eu preciso também entender que quando eu falo de responsabilidade subjetiva, eu estou falando de culpa, então eu estou falando de negligência, estou falando de imperícia, estou falando de imprudência, que vão caracterizar esses elementos, vão caracterizar exatamente a questão do ato médico. Então veja, para ficar um pouco mais claro, vamos para o próximo slide, que passamos então agora a definir cada um deles. A primeira é a imprudência. Observe que a imprudência é a prática de uma ação irrefletida, precipitada. Por exemplo, o cirurgião que não aguarda a chegada do médico anestesista. Tá certo? Olha, volte aqui para mim. Veja o seguinte, preste bem atenção no que eu vou falar, principalmente no exemplo. Quando eu falo em imprudência, eu falo em ação precipitada. O médico sabe o que ele precisa fazer, mas ele toma uma atitude totalmente precipitada. E veja que no meu exemplo eu coloquei lá. É o cirurgião que não aguarda o anestesista, ou ele mesmo aplica, por exemplo, anestesia, ele não é capacitado para isso, em razão daquela especificidade que eu falei anteriormente. Você tem um médico anestesista para fazer isso, mas ele, imprudentemente, ele não aguarda a chegada do anestesista e ele mesmo faz. Então isso é imprudência. Ele sabe que ele tem que esperar a chegada do anestesista. Então, nesse aspecto, a imprudência não é tão frequente, a condenação pela imprudência não é tão frequente assim nos tribunais. O que é mais frequente, até porque que a imprudência não é tão frequente assim? Porque, via de regra, o médico não age precipitadamente. Ele sabe o que ele precisa fazer, então ele começa, até porque é interessante saber que na área da medicina, todo ato médico tem um determinado protocolo. O que é esse protocolo? Vamos pensar numa cirurgia torácica. A ideia que dá, quando se vai fazer uma cirurgia torácica, é que o cirurgião abre o paciente de qualquer forma. Não, ele tem um protocolo, ele tem uma sequência de como ele vai fazer essa cirurgia. É um protocolo que ele obedece.
Então, todo procedimento médico tem um determinado protocolo. Pois bem, agora veja o seguinte. Então, a imprudência não é tão frequente, acontece, mas não é tão frequente no fórum assim, como o erro médico. O que mais acontece é a negligência, tá certo? Então, vamos lá, vamos ver o conceito. Vem aqui comigo no slide para a gente ver o conceito do que é negligência. Falta de cuidado ou desatenção. Implica em omissão ou falta de observação ou dever. Não age com cuidado. Médico que esquece tesoura cirúrgica no interior do corpo do paciente. Ó, vem aqui comigo, volta aqui. Veja o seguinte. A negligência agora é o fato do descuido. Tá certo? Ele se descuidou, ele fez a cirurgia, tá certo? E sabe que ao término dessa cirurgia, eu tenho que verificar todos os instrumentos que foram utilizados. Só que eu não verifico. Então vamos para estabelecer bem essa questão da imprudência e da negligência. Na imprudência, ele age precipitadamente. Então, eu tenho uma ação precipitada. Tá certo? Na negligência, o que eu tenho? Eu tenho uma omissão. O médico esqueceu a tesoura cirúrgica no interior do corpo do paciente, quando ele sabia que ao término da cirurgia precisaria verificar todos os instrumentos e utensílios que ele empregou naquela cirurgia. Então, ele sabia disso, mas ele acabou não fazendo. É a mesma coisa do que não usar luva cirúrgica, por exemplo, para aplicar uma injeção. É uma negligência. Sabe-se que precisa colocar a luva para aplicar a injeção, para evitar qualquer tipo de contaminação. Pois bem. Então, veja o seguinte. Quando nós vamos trabalhando com a questão da imprudência e da negligência, surge uma outra questão, que é a imperícia, tá certo? Então, venha comigo aqui no slide, vamos ver a definição de imperícia. Quando a gente fala em imperícia, nós falamos que a imperícia é falta de aptidão ou habilidade específica para a realização do ato médico. Médico ortopedista que resolve realizar uma cirurgia plástica. Volta aqui comigo, olha. Presta bem atenção no que eu vou falar aqui, hein? Olha, presta bem atenção no que eu vou falar. Existe uma mudança, uma diferença, uma divergência na doutrina, não na jurisprudência, na doutrina, onde a discussão está relacionada com o fato de saber se o médico é ou não imperito. Por quê? Aqueles doutrinadores que defendem a ideia de que o médico não é imperito, dizem o seguinte, ele não é imperito porque ele fez faculdade de medicina, está totalmente habilitado, ele tem todo conhecimento técnico, então ele nunca mais vai ser imperito. O que ele pode ser é negligente ou imprudente. Porque se a imperícia é uma falta de capacidade técnica, uma falta de aptidão, ele não pode ser imperito. Tá certo? Então eu vou discordar um pouco, até porque eu defendo a ideia de que o médico realmente responde por imperícia, a partir do momento em que eu comecei, eu coordeno também o curso de Direito Médico na Faculdade de Medicina, eu sou doutorando em Ciências da Saúde, trabalho com bioética e os direitos fundamentais do embrião humano, e aí eu percebi que existe realmente no meio médico uma especialidade, que chega a ser absurda. Às vezes nós conversamos com um ortopedista e ele chega às vezes a perguntar se a dor é em que parte do corpo, porque às vezes ele não é nem especialista, quer dizer, chegou ao cúmulo, chegou ao ponto, né, de nós atingirmos uma especialidade, tanto que daqui a pouco o ortopedista é especialista na mão direita e o outro é especialista na mão esquerda. Mas se nós observarmos, a distância entre medicina e advocacia, ao longo do tempo se tornou um pouco grande, porque o advogado acabou o quê? Ele acabou sendo um especialista em praticamente tudo. Então, algum advogado faz direito civil, direito penal, se bem que a gente sempre fala para os nossos alunos, olha, é bom você se especializar. A medicina não. Já na especialização na residência, o médico só trata com aquela especialidade. Ele se pós-graduou naquela especialidade. Então, eu parto do seguinte princípio. Se um médico ortopedista
tentar fazer uma cirurgia plástica, que não tem essa especialidade, de cometer um erro, ele então é imperito. É imperito. E existem aqueles que defendem, inclusive, que a imperícia, aí só para a gente amarrar essa ideia entre negligência, imprudência e imperícia, existem aqueles defensores, que é com o qual eu concordo, de que a imperícia é, na verdade, um erro no exercício da profissão. Olha, imperícia é um erro no exercício da profissão. Que o médico pode ser imperito quando causar negligência, quando ele for negligente ou ele for imperito. Então, tá certo? Veja que há possibilidade, então, e voltando na questão da própria condenação, o Tribunal de Justiça sempre condena o médico também por imperícia, de acordo com a atividade que ele vem desenvolvendo. Tá certo? Então veja que essa ideia de se trabalhar com a imprudência, a imperícia e a negligência é um erro que pode ser praticado pelo médico. Então veja que o meu ponto de vista aqui, fundamentado nos doutrinadores e na decisão dos tribunais de justiça, é que o médico pode ser negligente, pode ser imprudente e pode ser imperito no exercício da sua profissão. Pois bem, então, volte aqui comigo no slide para nós passarmos para o próximo tópico, que é extremamente importante, estabelecer que a relação jurídica entre o médico e o paciente é regido pela Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor, que há entre eles uma relação contratual. E aí, atividade fim e não é uma atividade meio. Então, volte aqui comigo para a gente desenvolver o nosso raciocínio. Preste bem atenção. Então, falei no primeiro momento que a relação estabelecida entre médico e entre o paciente, né, médico e paciente, é uma relação contratual. Olha onde nós já chegamos, hein? Nós não estamos mais falando de uma relação de humanização na saúde. Nós estamos falando de uma relação contratual. Eu já não tenho mais direito de escolher um médico. Em tese, na verdade, a lei me permite sim escolher um médico, mas na prática eu acabo não escolhendo um médico. Pois bem, então essa relação se torna contratual porque eu assinei o plano de saúde. Então essa relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. E aí vem a primeira parte importante, prática, para nós estabelecermos em relação a erro médico. Sabe qual que é? É a prescrição. Qual é o prazo prescricional nas ações de erro médico? Antes de eu entrar no prazo prescricional, quando a gente fala da questão da atividade do médico, que é uma atividade meio e não é atividade fim, eu gostaria só de adiantar uma parte importante. Quando a gente fala que o médico exerce uma atividade meio e não uma atividade fim, isso quer dizer que o médico não tem obrigação de curar o paciente. A obrigação dele é de tratar de acordo com a técnica médica, com a melhor técnica médica. Ó, então, ele não tem obrigação de curar. Até porque você tem a questão da resposta do medicamento, a questão do próprio corpo do paciente, saber se ele respeitou a orientação médica, no pós-operatório, se ele também respeitou toda a recomendação médica. Então, existe uma série de coisas que vão influenciar na cura desse paciente. Então, é importante saber que a atividade do médico é meio e isso vai refletir na ação, porque já adiantando um pouquinho, não esqueça que na ação indenizatória, quando você tem um médico envolvido, a relação aí desse médico vai ser uma relação de responsabilidade subjetiva. Então, voltando ali, você tem que provar que ele agiu ou com imprudência, ou com negligência, ou com imperícia. Volto a dizer que a maior parte das condenações por erro médico, negligência, porque ou esqueceu gases no interior do paciente, ou uma tesoura cirúrgica, ou qualquer outro material que ficou no paciente, então, ou qualquer outro atendimento que não foi feito de acordo com a norma técnica. Então, são negligências porque sabe-se que deveria, que se deveria a fazer aquele atendimento obedecendo aquele protocolo e não acabam, por negligência, não fazendo aquele protocolo naquela sistemática. Então veja que a questão da atividade meio é extremamente importante. Pois bem, então vamos voltar aqui. Qual é, então, o tempo
que nós temos para propor a ação judicial por erro médico. Note aí para não esquecer, 5 anos. Por que são 5 anos? Porque se a atividade é contratual, se a atividade está relacionada com o erro médico e ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nós temos 5 anos então, tá certo? E você pode observar então não são 3, porque se fossem 3, essa relação a relação jurídica estaria estabelecida com o Código de Defesa com o Código Civil. No Código Civil nós temos lá questões de danos morais, 3 anos. Mas no Código de Defesa do Consumidor, por isso que eu falei anteriormente que a relação é processual, né, a relação é contratual, desculpe, então se eu tenho essa relação contratual, é uma relação estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, então, estabelece que esse prazo prescricional é de 5 anos e é um dado interessante. A partir de quando? A partir do conhecimento do fato, a partir do conhecimento do ato do erro médico, tá certo? Então, venha comigo aqui no slide para a gente poder observar essa questão. Então, está lá, ó. Primeira informação prática que se constata de que a relação médico-paciente é regida pelo Código do Consumidor. E o prazo prescricional das ações de 5 anos, então anote aí, artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Então veja que esses 5 anos, a contagem desses 5 anos se inicia a partir do dano e de sua autoria. Pois bem, volte aqui comigo. Então, primeira coisa eu já sei, eu preciso perguntar para o meu cliente quando aconteceu o dano. Né? Estabeleceu o dano, tomou conhecimento do dano, então eu já sei que a partir daí eu começo então a contar esses 5 anos prescricionais. Pois bem, então a questão do prazo está aí. Detalhe. Agora eu tenho o quê? O endereçamento. Um dos nossos tópicos da aula foi saber, por exemplo, quando a ação judicial, quando o erro médico aconteceu no SUS, por exemplo, quando aconteceu no hospital municipal, por exemplo. Onde que eu vou propor a ação judicial? Quem que é o polo ativo? Quem é o polo passivo dessa ação judicial? Então, a primeira coisa que eu preciso observar, vamos começar em relação à questão da competência. A competência é extremamente importante. Então vamos lá para o nosso próximo slide. Então eu tenho lá ação indenizatória, ação criminal e a representação do Conselho de Medicina. Pois bem, olha, preste bem atenção, vem aqui comigo. Em relação ao que eu tinha dito anteriormente, eu tenho várias possibilidades quando eu falo de erro médico. Eu posso propor a ação indenizatória, civil, que é o que nós estamos tratando aqui. Eu posso entrar com o requerimento da instalação de inquérito policial, se for o caso, né, para a ação penal, nesse caso de condenação, e posso representar o médico também no Conselho de Medicina. Olha, preste bem atenção que eu posso fazer isso simultaneamente. Eu posso entrar com a indenizatória, eu posso entrar com a ação penal e eu posso entrar com a representação no Conselho de Medicina. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Uma ação judicial não depende do resultado da outra, hein? Às vezes pode influenciar a ação penal em relação à ação indenizatória? Pode. E eu posso, inclusive, se for erro médico, que é o que eu não recomendo, até por uma questão de indenização mesmo, mas não há problema nenhum, até porque eu tenho a figura do plano de saúde, tenho a figura do hospital, eu posso, inclusive, acompanhar no inquérito policial, a ação penal, e em havendo a sentença condenatória do médico, o juiz estipula um quantum, quer dizer, uma quantia indenizatória na sentença penal. Então, o juiz condenou penalmente o médico, naquela sentença penal eu tenho agora um valor que vai ser atribuído pelo juiz, valor mínimo, hein? Eu posso entrar com uma ação para aumentar, e isso eu posso fazer, né, no cível. Mas na prática o que acontece? Eu entro com a ação penal, o juiz penal fixa o valor dessa ação condenatória, 100 mil, 200 mil, dependendo do erro médico, e eu, de posse dessa sentença, o que é a sentença
criminal transitado em julgado? É título executivo judicial. Olha, um título executivo judicial. Eu já estou lá com o título, estou lá com a quantia fixada, eu vou e entro com a ação agora de execução, é um título executivo judicial. Tá? E volto a dizer, pode ser, e há casos em que o médico é absolvido no procedimento administrativo, no procedimento administrativo, no Conselho de Medicina, e que ele é condenado no cível. Ou mesmo a questão entre o juiz civil e o juiz penal, o que o juiz civil muitas vezes faz, aguardando a sentença penal, ele suspende a ação civil e espera a sentença da ação penal. E eu posso ter, então, uma ação civil, uma ação criminal e uma representação no Conselho Médico. Posso ter essas essas duas ações, a civil e a penal, e essa representação no Conselho Médico. Isso não vai ter problema nenhum. Mas eu quero focar a nossa aula de hoje somente na ação indenizatória. Por que que eu prefiro a ação indenizatória? Porque quando eu entro com a ação indenizatória, eu entro com a ação indenizatória contra o plano de saúde, daqui a pouco nós vamos ver por quê. Eu entro com a ação contra o médico e entro com a ação contra o hospital. Percebeu? Então, olha, plano de saúde, médico e hospital. Eu preciso entrar com a ação judicial contra o médico, só contra o médico? Posso entrar? Posso entrar. Posso entrar só contra o hospital? Posso entrar, mas eu não recomendo entrar só com o hospital, porque daqui a pouco nós vamos ver que a responsabilidade do hospital é objetiva, quer dizer, não precisa culpa, e a responsabilidade do médico é subjetiva, aí eu tenho que provar negligência, imperícia e imprudência. Aí qual que é a decisão hoje dos tribunais? É que eu não posso, o juiz não vai condenar o hospital, embora seja uma responsabilidade objetiva, quer dizer, aconteceu o ato ilícito, aconteceu a ação, o erro médico. Então, eu não preciso provar a culpa do hospital, é objetivo, responsabilidade objetiva. Mas eu não posso cair na besteira de achar que como existe essa responsabilidade objetiva, achar que eu não preciso provar a negligência, a imprudência e a imperícia do médico. Então, olha, presta atenção que isso é extremamente importante. Quando eu propuser a ação de erro médico e colocar o hospital, o plano de saúde e o médico, embora eu vá na minha petição inicial afirmar de que a responsabilidade do hospital e do plano é objetiva, no médico estando nesse polo passivo, eu vou trabalhar com a responsabilidade subjetiva. Eu tenho que provar que ele agiu com negligência, imperícia e imprudência. Você deve estar pensando no seguinte, mas espera um pouquinho, professor, e a inversão do ônus na prova? Lá o artigo 6º, né, inciso 6º do Código de Defesa do Consumidor. Olha, eu além de professor de Direito Civil, eu sou processualista. Eu, meus 25 anos, ministrando aulas de processo civil, de direito processual civil, inclusive com algumas obras publicadas em processo civil. Além de ser advogado atuando nessa área, eu não compro essa ideia da inversão do ônus da prova. Até porque muitas vezes o juiz aplica lá o artigo 333, cabe ao autor, né, a provar o seu direito. Então, algumas situações do Código de Defesa do Consumidor existe a inversão do ônus da prova, mas no erro médico particularmente, se bem que eu sempre sou cauteloso, inclusive em outras ações de dano moral, eu sempre digo, você afirmou, você disse na sua petição que houve erro, embora exista a inversão do ônus da prova, eu vejo julgados de que muitas ações são julgadas improcedentes porque o autor não fez prova ou da negligência, ou da imprudência, ou da imperícia médica. Então não caia, não entre, tá certo, nessa teoria de que pelo fato de colocar o hospital, tá certo? Eu dou um exemplo que aconteceu em uma das minhas atividades, numa ação judicial, onde o plano de saúde aprovou 4 parafusos para serem colocados na coluna do meu cliente. Ele fez uma cirurgia, o plano de saúde aprovou, o hospital
né, onde fez a cirurgia era conveniado ao plano de saúde, e a importadora desses parafusos, né, que cedeu os parafusos, e na hora que fizeram a cirurgia, 4 meses depois, os 4 parafusos quebraram, né, se romperam na coluna do meu cliente. Olha, o que você precisa analisar aí diante desse caso concreto? Primeiro, houve erro médico? Nós analisamos, vimos que não houve erro médico, porque ele obedeceu ao protocolo, né, de fazer a cirurgia, então ele não errou. E tanto é assim que depois, no laudo pericial, ficou constatado que os parafusos tinham mais ou menos 1 milímetro de fissura, de rachadura, o que veio fazer com que esse parafuso, ao longo do tempo, que dizia que era titânio, acabou se rompendo. Por que nós não colocamos um médico? Nós não colocamos um médico porque o médico obedeceu ao protocolo, não foi erro médico. Então nós estamos excluindo o médico, colocamos só o hospital, colocamos só o convênio e também a importadora do parafuso. Agora veja o seguinte, se houvesse erro médico, aí ele entraria. Aí ficaria um pouco mais complicado, porque a partir do momento que eu coloco o médico no polo passivo da ação, obrigatoriamente eu preciso provar a imperícia ou a negligência ou a imprudência. Professor, como é que eu vou fazer isso? Vai ser pelo laudo pericial. Eu posso, inclusive, se eu tiver facilidade de ter um médico que possa apresentar formulação de quesitos, ele pode apresentar um laudo que eu possa juntar na petição inicial, é extremamente importante. Então vejam que essas questões da saúde, eu preciso analisar efetivamente quem vai figurar no polo passivo da ação. Por quê? Porque isso vai projetar o valor, o quantum indenizatório, que depois nós vamos ver como que nós vamos construir isso, tá certo? Pois bem, então vamos voltar aqui para o nosso slide para dar continuidade aqui da nossa aula. Preste atenção aqui agora em relação ao foro competente, hein? Quando eu falo no foro competente para distribuir a ação indenizatória por erro médico, eu estou partindo do princípio de onde que eu vou distribuir a ação. Eu posso optar o foro do domicílio do autor, lá no artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor. Então, eu posso distribuir, às vezes o paciente, o nosso cliente está tão ruim, que ele não terá condições de entrar ou de ir para um fórum um pouco mais longe da sua residência, então eu posso optar pelo domicílio do autor. Posso optar também, aí o artigo 100 do CPC, né, inciso 5º, a linha A, em que eu posso escolher o foro do lugar do ato ou fato, quer dizer, onde aconteceu o ato ou fato. E o C, que é mais comum, que é o foro do domicílio do réu, lá no artigo 94 do CPC. Pois bem, deixa eu só, vem aqui comigo, deixa eu fazer uma observação. Eu falei que no polo passivo da ação, você pode colocar o hospital, colocar o médico e colocar o plano de saúde, né, no polo passivo, porque eles são responsáveis solidariamente. E presta atenção numa coisa aqui também. Já que eles são responsáveis solidariamente, a hora que você for pedir a indenização, por exemplo, você pleiteia uma indenização de R$200 mil, não precisa dizer quem que vai pagar o quê, quanto. Grau de culpa, essas coisas, se foi culpa leve, grave, cada um, como foi a atuação de cada um naquele erro, naquele procedimento, qual é a culpa de cada um, não tem problema. A obrigação é solidária. Você põe lá, R$200 mil, R$200 mil, você vai propor a ação judicial no sentido de que eles vão ver quem é que vai pagar. A obrigação é solidária, paga quem tiver mais dinheiro, tá certo? Pois bem, então, o mais comum, e é o que eu, pela experiência, eu até indico, é que você proponha a ação judicial contra o médico, quando for o caso, o plano de saúde e também contra o médico, o plano de saúde em que você está vinculado, que o seu cliente está vinculado, e o hospital, né, onde foi feita a cirurgia. E aí você vai dizer o seguinte, bom, mas o hospital é num lugar, o plano de saúde é no outro, e o réu, o médico, mora em outro. Como é que eu faço? Você vai escolher um dos três, tá, competente aí, né, quando se fala de foro de competência, um dos três aí é competente para você distribuir a ação. Então você vai distribuir a ação, pode ser no domicílio do médico, pode ser no domicílio
do plano de saúde, pode ser no domicílio do hospital. Então, você distribuiu a ação judicial, não tem problema nenhum. Pois bem, então vamos aqui para o nosso próximo slide. Me acompanhe aqui em relação ao nosso próximo slide. Falamos aí da ação indenizatória, vamos seguindo aí. E aí, polo ativo, olha, é o que nós falamos. Paciente ou familiares. Polo passivo, médico, hospital, plano de saúde. Aí falamos que podemos escolher qualquer um, eleger qualquer um deles. Em relação ao SUS, a ação pode ser ajuizada em face da municipalidade, vara da Fazenda Pública onde houver. Olha, volte aqui comigo que isso é importante. Já está decidido, o STJ já decidiu, principalmente quando se trata de fornecimento de medicamento, que eu posso propor a ação judicial contra os entes públicos. Eu pluralizei aqui de propósito, porque eu falei ente público, estou pensando aqui na União, estou pensando no Estado, estou pensando na municipalidade. Então, eu posso propor a ação. O erro médico aconteceu num determinado hospital municipal. Eu posso propor a ação judicial contra esse hospital municipal na vara da Fazenda Pública onde houver. Professor, na região onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu moro, não tem vara da Fazenda Pública. Então eu vou para o cível, né, porque aí eu estou falando de competência cumulativa, algumas regiões cumulam competência, então eu posso distribuir essa ação também aí no cível comum. Agora, se tiver vara da Fazenda Pública, eu distribuo, é competente a vara da Fazenda Pública. Tá? Então, se eu souber que a administração daquele hospital tem que ter certeza, se eu souber que a administração daquele hospital é estadual, é o Estado que administra, então eu posso distribuir a ação contra o Estado. Via de regra, como já está pacificado, inclusive, volto a dizer, na questão da judicialização da saúde, quer dizer, preciso de um medicamento, não importa se é o Estado, se é a Prefeitura, a gente acaba distribuindo a ação judicial na Fazenda Pública, quando eu estou falando de SUS, quando eu estou falando de algum outro hospital municipal, estadual. Agora, me ocorre também que nós temos que prestar atenção, e aí a competência também é da vara da Fazenda Pública, quando for o caso. O hospital particular que for conveniado com o SUS, se for no lugar onde há a vara da Fazenda Pública, eu vou propor na vara da Fazenda Pública. Porque, embora seja um hospital particular, mas esse hospital é conveniado com o SUS, eu distribuo a ação na vara da Fazenda Pública. Tá? Volto a dizer, onde não houver, não tem esse problema. Agora, se for o hospital particular do plano de saúde, aí não tem complicação nenhuma, eu vou lá distribuir a ação judicial em razão do lugar, então vai ser no cível, vara comum, ação indenizatória por danos morais e materiais, sem problema nenhum, tá certo? Pois bem, e aí tem um aspecto interessante também para a gente observar. Olha, quando eu falo do polo ativo, e aí eu vou deixar essa questão para vocês estudarem, que é extremamente importante, que já há na ação de responsabilidade civil e já está chegando ao direito médico, que é a questão, acho que vocês já ouviram falar, do dano reflexo ou dano ricochete. Né? O que é esse dano reflexo ou esse dano ricochete? Quem vai figurar no polo ativo da ação é o paciente, sem sombra de dúvida. E aí, abrindo parênteses, se no curso do processo, se ele falecer, o processo não se extingue. A doutrina estabelece que a ação indenizatória é uma ação patrimonial, então eu posso colocar o litisconsorte, ou eu posso colocar o espólio no polo ativo da ação, tá certo? Então, a morte do paciente no curso do processo não extingue o processo, mas existe essa teoria do dano reflexo ou dano ricochete, e que nós podemos pensar nisso. Imagine a seguinte situação: o paciente, por erro médico, ele então está em tratamento, ele acaba entrando, ele precisa receber lá o benefício, então vamos supor que isso vai servir inclusive como base de cálculo na hora que a gente for falar daqui a pouco. Ele recebia, por exemplo, R$5.000 por mês, esse era o salário dele. Olha, a partir do momento em que ele sofreu um dano por erro médico, ele vai receber o benefício dele,
houve uma diminuição, vamos supor que de 5 ele passou a receber R$2.000. Então ele tem aí uma diferença, né, de R$3.000 em relação ao que ele recebia ou que ele deixou de receber. Pois bem, isso influencia e reflete diretamente na família, na esposa e nos filhos. Então o que se discute hoje, e do meu ponto de vista é extremamente possível, é colocar também no polo ativo da ação, o familiar. Quando eu falo o familiar direto, eu estou estendendo, por exemplo, a esposa e os filhos. Né? Por quê? Porque eles sofrem diretamente esse reflexo da diminuição patrimonial do pai, né, do esposo, no trabalho, e isso influenciou diretamente na vida, né, deles, economicamente, financeiramente falando, que vai trazer o quê? Um constrangimento, né? Uma desestabilização emocional. Então, veja, isso tudo deve ser avaliado. Eu não posso, claro, e aí fica o alerta, eu não posso deixar isso virar como se fosse um mero aborrecimento. Não, tem que caracterizar que realmente houve um dano. Então, fica aí para pensar, já nas próximas ações, a possibilidade, avaliar, não pode pôr parente distante, o casal está separado, não tem, essa relação tem que ser bem próxima, tá certo? Para propor essa ação. Então você tem lá, então em primeiro plano o paciente, se ele falecer, entra o espólio, tá certo? Como nós falamos, no polo passivo da ação, você vai colocar o hospital, o plano de saúde e o médico, se for o caso. Pois bem, vamos avançando, vem aqui comigo no próximo slide. E aí tem uma questão importante que é a denunciação da lide, hein? Na reparação de danos materiais e morais decorrentes de prestação defeituosa de serviços médicos, não cabe denunciação da lide. Vai lá no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, tá certo? Então, volte aqui comigo. Veja o seguinte, quando você fala no Código de Defesa do Consumidor, o que se espera é que a ação ande rápido. Tá certo? Se a ação vai andar rápido, se eu aceitar a denunciação à lide, vai ter um grande problema. Você diz, bom, mas e o caso do hospital em relação ao médico ou ao plano de saúde, como é que fica? Ele pode propor ação de regresso. Não tem problema nenhum a propositura da ação de regresso. Tá certo? Então ele pode, diante da condenação, como eu falei inicialmente, a solidariedade a obrigação é solidária. Tá? Então eu posso colocar lá, vai, R$200.000 de danos morais. Então, requer a Vossa Excelência que se digne de condenar as rés em R$200.000. Pronto, acabou. Não precisa especificar quem aumentou, diminuiu a questão do grau de culpa. É isso que você está pleiteando em razão do erro médico em relação à proporcionalidade. Depois eu vou explicar como é que a gente calcula essa questão do requerimento, do dano médico, da questão da pensão, que é extremamente importante. Às vezes eu estou visando ao recebimento do dano moral e esqueço da indenização, esqueço aí da pensão que tem que caber aí na minha petição inicial. Pois bem, vamos voltar lá para a tela, vamos ver ali o slide. Aí nós vamos falar dos elementos da responsabilidade civil, quer dizer, caracterização. Primeiro ali vai ser conduta voluntária, ação ou omissão com inobservância de um dever objetivo de cuidado. Aí eu vou ter o nexo causal, que eu vou ter a heterogenia e a intercorrência médica. E a existência de um dano, tá certo? Então, veja, conduta voluntária, nexo causal e existência de um dano, e aí no 2 eu coloquei iatrogenia e intercorrência médica. Pois bem, vem aqui comigo para a gente passar bem essa relação do que está acontecendo. Primeira coisa, quando eu for propor a ação indenizatória de erro médico, eu tenho que trabalhar esses elementos da responsabilidade civil, são elementos caracterizadores. Se na relação jurídica médico-paciente, erro médico, eu não conseguir provar, tá certo? Primeiro provar o quê? E aí houve uma conduta, primeira coisa, conduta do médico, que é uma conduta voluntária, né? Então eu tenho uma ação, tá certo? Então é comissivo, ou uma conduta negativa, deixou de fazer, tá certo? Aí é omissivo.
Então, é uma omissão, tá certo? Ou ele age precipitadamente, né, sem a cautela, então, olha lá a imprudência. Ou ele deixa, ou ele omite. Né? Ele não age dentro da técnica, da melhor técnica médica, então ele omite. Então eu estou aí diante de uma ação, então eu tenho que ter um comportamento gerador de um dano, de um ato ilícito. Agora, olha, vou ter o nexo causal. Pois bem, quando eu falo do nexo causal, eu tenho que estabelecer entre o erro médico, a consequência dele, e eu preciso verificar o quê? Se aquele erro médico, tá certo? Se aquele sofrimento, se aquela lesão foi ou não circunstância daquela cirurgia, por exemplo, daquele erro médico. Então tem que ter por que eu estou fazendo referência a isso? Eu coloquei que existe, olha, o erro médico e iatrogenia, que são elementos extremamente importantes, e o dano intercorrente, que é do tratamento médico. Então são três questões que eu preciso considerar. Olha, quando eu falar em iatrogenia, o que é a iatrogenia? A iatrogenia é a consequência prevista no tratamento médico. Vou repetir, é a consequência, iatrogenia é a consequência prevista no tratamento médico. Eu dou exemplo, amputação do pé diabético. E aí eu abro um parênteses para explicar que para o profissional da saúde, erro médico é iatrogenia. Iatrogenia tem dois conceitos, tá certo? Para o pessoal da área médica, tem a iatrogenia, que é erro médico. Tanto é que eles dizem assim, aquele médico foi fazer uma manobra, quebrou o braço do paciente, então aquilo foi um erro iatrogênico. Ele cometeu um ato iatrogênico. Então, isso é erro médico. Tá? Mas para nós, profissionais do direito, iatrogenia é exatamente a consequência do tratamento médico. Aí tem que tomar cuidado, sabe por quê? Porque às vezes a lesão sofrida pelo paciente não é uma lesão originária no erro médico, mas é iatrogênica, ou seja, ela é um resultado do tratamento médico. Certo? Resultado do tratamento médico. Vou contar uma história, eu sei que vocês vão ficar um pouco horrorizados com a história, mas é a realidade do dia a dia do advogado que atua na área de direito médico. O médico estava fazendo, era um obstetra, então estava fazendo o parto. Ele percebeu que na hora de fazer o parto, um dos ombros da criança, do bebê, estava impedindo a saída do bebê. Né? E se continuasse naquela manobra, a mãe e a criança poderiam falecer. Aí vale um adendo, que o protocolo médico diz o seguinte, entre a vida da mãe e da criança é da mãe, hein? E não adianta quem vai dar a luz dizer assim para o médico, olha, se houver algum problema, preserve a vida do meu filho. Ele não vai preservar. Vai preservar a vida da mãe, porque é protocolo, garantir a sequência da espécie, não tem dúvida, ele vai garantir a vida da mãe. Quando ele viu que ele não conseguia fazer o parto, que estava tendo dificuldade, ele não teve dúvida. O que ele fez? Quebrou a clavícula, o ombro da criança, para poder, então, fazer o parto. Quando os pais ficaram sabendo, ficaram horrorizados. Não, pois é, erro médico, erro médico. Não é erro médico, tá certo? Isso é considerado, na jurisprudência, uma iatrogenia, é uma consequência. Não havia outra opção, não havia nada para se fazer a não ser isso, a não ser esse procedimento médico. Então aí, quando nós formos entrar com a ação judicial, eu preciso prestar atenção. Isso é erro médico ou isso é iatrogenia? Tá certo? Porque se for erro médico, é indenizável. Se for iatrogenia, não é indenizável. Tá bom, e aí a questão do tratamento intercorrente, que houve aí também, a questão da intercorrência no tratamento é aquilo que aconteceu e que não era previsível. Por exemplo, o médico aplica uma injeção, faz o exame tudo certinho na pessoa, aplicou a benzetacil, não deu problema nenhum, não deu reação nenhuma. No próximo tratamento, ele faz a mesma coisa, quando ele aplica, dá a reação, a pessoa quase morre. Isso é intercorrência médica, não tem nada a ver
com dano, com erro médico. O que é erro médico? Erro médico é exatamente não seguir o protocolo. É agir com negligência, agir com imprudência ou agir com imperícia. Então isso precisa ficar muito claro para não confundir essa questão da heterogeneia, da intercorrência médica e também do erro médico. Então o que é indenizável é o erro médico. E a heterogeneia? A heterogeneia é consequência do tratamento. Não é indenizável. A intercorrência médica, foi um fato superveniente que aconteceu, ele já tinha tomado uma besenteação, tinha tomado um medicamento, não deu reação, quando foi tomar de novo, deu a reação. Isso era previsto? Não era previsto. Não é erro médico. É essa falta de cuidado que faz com que mais de 85% das ações judiciais por erro médico são julgadas improcedentes. Porque o advogado que não é especializado na área médica, eu volto a fazer o parênteses da importância do curso de especialização em Direito Médico da Saúde, é saber exatamente essas diferenças na atuação do profissional. E eu, inclusive, não compro a ideia de que assim, mas o advogado especialista em direito civil propõe a ação indenizatória de erro médico, ele sai muito bem. Pode-se sair melhor, conhecendo esses conceitos que são extremamente importantes no exercício da profissão. Pois bom, vamos seguindo aqui o próximo slide para a gente poder estabelecer, então, uma diferença do que é o dano moral. Então, o dano moral é o ato médico que cause qualquer dor física ou emocional do paciente. Então, eu tenho aí a culpa também, que é a conduta voluntária contrária ao dever de cuidado oposto pelo direito, com a produção de um evento danoso e voluntário, porém previsto ou previsível. Isso nós já tínhamos falado, vamos passar para o próximo slide. Falamos também da questão da responsabilidade objetiva, não se verifica a existência de culpa do responsável, mas que o dano foi proveniente de ato ilícito. Responsabilidade subjetiva, exige-se prova de culpa, negligência, imprudência e imperícia. Volte aqui um pouquinho comigo, que eu quero fazer de novo aquela referência que eu fiz na minha fala anterior da responsabilidade objetiva do hospital e da responsabilidade subjetiva do médico. Preste bem atenção no que nós vamos fazer aqui. Olha, todas as vezes que eu propuser a ação judicial contra o hospital e também contra o médico, tá? Então, quem que eu coloquei no polo passivo? Coloquei o hospital, coloquei o médico, coloquei o plano de saúde, tá certo? Eu sei que a responsabilidade objetiva, quer dizer, eu não preciso provar culpa, então não preciso provar negligência, nem perícia, nem imprudência do hospital, tá? Mas eu coloquei um médico, então eu vou trazer o médico, eu sou obrigado a provar a imperícia ou a negligência ou a imprudência do médico. Embora eu requeira, e é importante, por que é importante requerer a inversão do ônus da prova? Porque eu vou ter o laudo pericial. Quando eu requeiro o laudo, e aí tem um detalhe, a ação indenizatória por dano moral, quando eu trato de erro médico propriamente dito, eu vou usar sempre o laudo pericial. É o laudo pericial que vai dizer se houve erro médico ou não. E aí eu vou preparar isso como? Eu vou preparar lá os meus quesitos, tá certo? Existe até uma discussão que eu não vou entrar, mas eu garanto que é só uma discussão, vamos dizer assim, acadêmica. Diz assim, bom, mas não é um outro médico que vai dar o laudo, né? Eu já adianto que 95% dos laudos são dados por peritos médicos que são extremamente idôneos. Não existe o espírito de corpo, até porque ele está num exercício, num munus, né, que é o exercício, está representando o Estado, naquele momento. Então vejam vocês que a partir do momento que eu vou trabalhando essa questão de requerer o laudo, então, embora, olha só, na minha petição inicial, o que eu vou pedir? Na minha petição inicial, só relembrando, embora eu, na minha argumentação, eu vou dizer que há responsabilidade objetiva do plano de saúde do hospital, vou dizer que há responsabilidade subjetiva do médico, então eu já tenho que saber que eu tenho que provar a negligência e imprudência. Estou trazendo o ônus da prova. E a hora que eu requerer a inversão do ônus da prova, eu estou dizendo já de antemão para o juiz, e aí é uma questão extremamente interessante, que a hora que o juiz for fazer, determinar que seja feito o laudo pericial,
e eu pedi a inversão do ônus da prova, não me obriga a fazer o pagamento do laudo agora, tá certo? Só vai pagar o laudo, pagar o perito, quem perder a ação judicial. Tá? Quem perder a ação judicial é que vai pagar o laudo pericial. Eu estou descartando aqui também a hipótese de justiça gratuita, porque acaba sendo uma aventura processual de justiça gratuita. A pessoa entra com a ação, o advogado entra com uma ação de 1 milhão, 2 milhões, isso não existe. Vamos ver que não existe. 1 milhão, 2 milhões de reais, e aí pede justiça gratuita. Não é assim que funciona, percebeu? Então, veja o que está dentro desse aspecto. Nós temos que ser o quê? Nós temos que ser condizentes em razão do nosso pedido, daquilo que nós vamos fazer. Então, nós já pedimos 2 milhões de reais, entro com justiça gratuita, corro o risco do juiz indeferir, tá certo? Uma ação que não vai chegar a 2 milhões de reais, tá bom? Por quê? Porque essa não é uma política do nosso Poder Judiciário. Nós não estamos nos Estados Unidos, em que as ações lá são astronômicas. Nós estamos no Brasil, onde as ações judiciais por dano moral tem, mesmo por vítima, já vou adiantar, hein? Erro médico que causa a morte da pessoa. A última que eu participei, a última ação, 100 mil reais. Foi o filho que faleceu, 100 mil reais para a mãe, 100 mil reais para o pai, 200 mil reais. Depois nós vamos ver como é que a gente faz esse cálculo. Então, é importante, a princípio, quando você for propor a sua ação judicial, lembre-se, revisando aqui, nexo causal. Então, eu tenho que provar que houve uma relação, primeiro, o comportamento, que é a ação-omissão. Então, eu tenho lá meu comportamento. Depois desse meu comportamento, o comportamento do médico, eu vou verificar se há o nexo causal. E é importante o nexo causal, tirando a questão da iatrogenia e da questão de intercorrência médica, é prestar atenção se o erro médico, ou aquela lesão que a pessoa teve pós-operatória, se ela tem nexo de causalidade com a cirurgia, por exemplo, que ela fez. E observar com o seu cliente se ele obedeceu à orientação médica. Aí o cara faz lá uma cirurgia, tá certo? De repente ele pensa lá de pular amarelinha com o filho dele ou pular corda com o filho dele. O médico diz, você não pode fazer isso. Ele tem um problema em consequência e há uma lesão em consequência dele ter pulado corda, diz, mas ele fez a cirurgia, mas o médico recomendou que ele tinha que ficar em repouso. Então não houve nexo causal. O fato dele ter ficado doente, ter dado algum problema na cirurgia, não foi a cirurgia propriamente dita, mas foi a consequência da desobediência que ele teve em razão do quê? Em razão da desobediência médica, do pós-operatório. Tá certo? Então, quando eu falo de nexo causal, ele está sentindo dor. Ele está sentindo dor? Por que ele está sentindo dor? Porque a cirurgia foi mal feita. Na hora de fazer determinada cirurgia, o médico perfurou o intestino, perfurou não sei que órgão do corpo, esqueceu a tesoura cirúrgica lá, a médica deixou cair o brinco, né? Isso já estamos em caso em que a médica deixou cair o brinco, né, fazendo a cirurgia. Quando foi abrir lá o paciente, fazendo a cirurgia, o brinco caiu lá dentro, fechou. Fomos descobrir só depois com o raio-x, estava lá o brinco da médica, bonitinho, né? Negligência. Quer dizer, essa aula é dolorosa para os médicos, porque eu estou descartando os médicos profissionais, né? Estou descartando os médicos idôneos. Quer dizer, na verdade, como eu estou falando de erro médico, eu estou tratando realmente só de erro médico. Não estou falando dos bons médicos, estou falando dos médicos ruins, que devem ser, sim, representados, devem ser acionados judicialmente, né? Tanto do ponto de vista indenizatório e condenatório, penal, e eu prefiro condenatório, porque a condenação mexe no bolso, né, para que aprendam, e além da representação no conselho, para que aprendam a exercer com humanidade, com humanização a sua profissão, né, que vem já se desgastando ao longo dos anos em relação do próprio plano de saúde. Aí ocupa um pouco o plano de saúde, porque muitas vezes os honorários médicos também são baixos, eles precisam fazer, não justifica, mas precisam fazer vários exames, não fazem nem mais exames, né? E a grande reclamação, todas as vezes que eu vou no conselho,
A grande reclamação que a gente tem é que o médico não olhou nos nossos olhos. Mas isso é um outro caso. Então, veja que todas as vezes, então, que eu for propor a ação judicial, eu preciso, então, observar sempre essa questão de que se houve realmente o dano moral, se houve o dano moral, em consequência, o dano médico, em consequência da cirurgia. O paciente, o seu cliente, não pode ter contribuído para que eles, para o sofrimento ou o agravamento em razão da cirurgia. Tá? Ele não pode ter culpa aí, porque existe essa excludente em que o próprio cliente, o seu paciente, não obedece ao tratamento médico, certo? Pois bem, então vamos aí para o nosso próximo slide. Vamos observar o seguinte, quando a gente fala da responsabilidade objetiva e fala da responsabilidade subjetiva, nós temos então sempre que tomar cuidado com a questão da imprudência, imperícia e negligência. Pois bem, volte aqui comigo. Vamos repassar o que nós vimos até aqui. Então vamos pensar na petição inicial agora, né, para a gente começar vamos visualizar a nossa petição inicial. Então, nós já sabemos que se eu for distribuir a ação contra o plano de saúde, se eu for distribuir a ação judicial contra o médico, então eu vou sempre unir. Tá? Então, houve lá o erro médico, está caracterizado que realmente há um erro médico. Pois bem, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir a ação judicial e vou colocar quem no polo passivo dessa ação? O médico, quando for o caso. Vou colocar o hospital e vou colocar o plano de saúde. Olha, médico, hospital, plano de saúde. Que tipo de responsabilidade nós temos, então? Nós temos aí uma responsabilidade solidária. O que significa isso? Todos eles respondem igualmente. Não haverá denunciação da lide, como nós vimos no caso do erro médico. E o que vai acontecer aí? Vai acontecer que quem for condenado tiver que pagar e não teve culpa, ele vai entrar com ação regressiva. Tá ótimo. Vimos então que no polo ativo é o paciente, né? Pode ser também, se eu quiser trabalhar com dano reflexo ou ricochete, posso colocar também a esposa e os filhos. Pois bem, quando eu for fazer então a apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, eu vou fazer a minha argumentação, eu vou mostrar que não é iatrogenia, ou seja, não foi consequência do tratamento, hein? Então não é iatrogenia. Vou mostrar que, na verdade, foi erro médico, né? Vou procurar, posso até procurar na literatura médica. Como é que eu acho o protocolo, professor? Tem o Conselho de Medicina, tem o protocolo, eu posso verificar na internet qual é o protocolo daquela cirurgia, daquele tratamento, né? Não estou falando do Dr. Google, né? Hoje a pessoa tem um problema, vai lá e coloca. Não, existe todo um protocolo que a gente pode pesquisar, onde aparece o que o médico tem que fazer diante daquela situação, que é a anamnese, né? Eu vou passar pelo exame clínico, o médico vai fazer as perguntas, eu vou responder para ele as perguntas, e aí então ele vai identificar o que eu tenho, que aí eu preciso também ter muito cuidado com o que eu vou falar, né? Eu sempre conversar direto com o paciente, com o meu cliente, como é que você falou, o que você falou, por quê? Porque essa informação que eu passo é importante para depois, em relação ao erro de diagnóstico. Pois bem, então veja o seguinte aqui, olha. Todas as vezes que eu for, então, trabalhar a minha ação, coloquei lá, plano de saúde, hospital e médico, vou lá observar a responsabilidade objetiva do hospital, mas não vou esquecer de fazer o quê? Não vou esquecer de fazer a prova em relação à responsabilidade subjetiva do médico. Então, hospital, plano de saúde, responsabilidade objetiva. Tudo bem? Médico, responsabilidade subjetiva. Perfeito. Então, veja o seguinte. Bom, agora eu vou para o corpo. Eu vou dar uma dica para vocês. Todo perito que vai fazer uma ação, ele vai fazer um exame, vai fazer uma perícia, parece que não. Antes de eu concluir essa minha fala, deixa eu retomar. Eu comecei a advogar em ações de indenização já a partir de, acho que 96, 97, quando começou as ações indenizatórias no Brasil. Me lembro que a primeira ação indenizatória que eu fiz,
o juiz olhou para mim e falou assim, doutor, isso aí é coisa de americano, não vai pegar. E não pegou mesmo. Quando ele disse que não ia pegar os valores indenizatórios. O advogado erra quando ele vai falar com o cliente, que são valores indenizatórios. Não se fala de indenização de R$1 milhão. Até porque, veja o seguinte, vamos pensar do seguinte aspecto. O cliente às vezes diz o seguinte, doutor, vamos pedir R$600 mil. Fala, tá bom, querido, você vai pedir R$600 mil. Eu vou pedir o valor de R$600 mil. Nesse primeiro momento você vai ter que recolher 1% sobre o valor da causa, né? São 6 mil aí que você vai precisar recolher, porque nós estamos falando de R$600 mil. Então você recolhe 1% de 6 mil, só que tem um detalhe. Se você perder a ação, são 20% sobre o valor da causa. E aí tem um outro detalhe. Se coloque no lado do médico ou no lado do hospital. Haverá um tipo de cerceamento de defesa, por isso que às vezes se mantiver, não mantém, mas aí entra com a impugnação do valor da causa para reduzir, porque se mantiver o valor de R$600 mil, você vai ter que, você como advogado do hospital ou do médico, vai ter que recolher 2% sobre 600 mil. Pode inviabilizar o processo, né? O princípio do contraditório da ampla defesa, o princípio do processo legal, tudo isso cai por terra. Então, para você observar essa minha fala, quando nós estávamos atuando inicialmente no direito indenizatório, direito médico, nas ações indenizatórias, o juiz estabelecia o quê? Estabelecia a lei de imprensa, até 200 salários mínimos. Então, dependendo do grau do erro indenizatório, ele aplicava a lei de imprensa. Então, se falava muito de 100 a 200 salários mínimos. Tá. Então, agora, trazendo isso atualmente, como é que o Poder Judiciário, principalmente os juízes de primeira instância, se comportam na questão da avaliação? Então, você tem o dano moral e o dano patrimonial. Tá? O dano moral, conforme nós podemos observar, ele está o quê? Ele está voltado para a questão do sofrimento, é da dor. O sofrimento é a dor física que a pessoa teve, é o sofrimento, é a marca da cirurgia que ficou, a cicatriz da cirurgia e que eu vou colocar também o dano estético, não tem nada a ver com o dano do cirurgião plástico, né, que ele cometeu um erro, mas eu precisei submeter a 3, 4 cirurgias e ficou aquela cicatriz. E isso me deixou muito incomodado, me deixou, eu fiquei muito triste com aquilo, me deu depressão. Então, veja que isso é devidamente provado. Então, eu vou pleitear o dano moral. Dentro do dano moral, eu vou pleitear aí um valor determinado. E aí eu dou uma dica. Entre no site da SUSEP, que os peritos usam, né, como estimativa, o site da SUSEP. O que é o site da SUSEP? Lá no site da SUSEP nós temos uma tabela, hoje essa tabela está mais ou menos R$50 mil, e ali tem uma lista de indenização levando em consideração o que aconteceu. Morte, R$50 mil, por exemplo. Mas o Poder Judiciário não se preocupa porque ele dá um pouco mais, conforme eu falei, uma média de 100 a R$150 mil, porque ele considera o quê? Ele considera que o quanto a pessoa ganhava, padrão de vida da pessoa em relação ao salário. Então ele pensa assim, eu não posso fazer com que essa pessoa receba uma indenização tão grande que venha modificar a vida financeira dela. Por quê? Porque, na verdade, o dano moral é para diminuir a dor, né? Para diminuir a dor do seu cliente. Não é compensatório, é para diminuir a dor. E, de certa forma, é para ter como um instrumento de sanção, né, para o outro, que é o réu, para dizer, olha, eu estou desembolsando 100 mil, 200 mil, porque ou o meu preposto estabeleceu, ele cometeu uma negligência. Tá certo? Então veja que isso é extremamente importante. Então eu vou pegar lá a tabela da SUSEP, venha lá, cliquem lá no Google, né, www.susep, e vai aparecer a tabelinha. E você vai perceber que para cada lesão corporal, perda de um dedo, perda do braço, tem um valor correspondente. Tá certo? E volto a dizer, as ações indenizatórias no Brasil não são tão expressivas como as pessoas acham que são. Se nós estamos falando da morte de um filho, que chega de 100 mil para uma mãe e 100 mil para um pai,
Nós não estamos falando de nada, né? Se eu falo, por exemplo, de um erro médico, qual é a média de erro médico dependendo do que acontece? É de 20 a 30 mil reais. Né? Então, se você pegar a tabela da SUSEP, você vai fazer um pouco mais, um pouco menos, mas você vai ver que a porcentagem da fixação da indenização é mais ou menos aquilo ali. Pois bem, mas aí tem um caso interessante, que aí é interessante você requerer na tutela antecipada, porque vamos pensar no seguinte, se o seu cliente está convalescendo, ou se ele ficou impossibilidade de exercer as atividades dele, tal, quando você for fazer a petição e você vai requerer como perda, dano material, o que você vai colocar? Você vai requerer uma pensão mensal para ele. Além dessa pensão mensal, como é que eu vou calcular essa pensão mensal? Eu costumo, tá? E isso eu tenho tentado, estou discutindo, porque a decisão do STJ é outra, preciso vamos tentar ver se a gente consegue fazer jurisprudência nesse sentido, mudar o posicionamento, porque eu faço o seguinte pedido em relação à pensão. Quando o meu cliente, vamos voltar nos 5 mil, ele ganhava 5, passou a ganhar 2, eu tenho uma diferença de 3. Eu vou requerer essa diferença de 3 mil reais ao longo da convalescência dele. Então, ele tem direito ao longo da convalescência dele. Eu incluo despesa médica que ele pode... Tá, mas ele paga plano de saúde. Então, eu requero que a partir daquele momento o plano de saúde seja pago por quem? Pelo hospital, pelo médico, ou ele seja, de certa forma, não pagar o plano, se o próprio erro, na responsabilidade objetiva foi o plano de saúde. Se não tiver o plano de saúde, que se pague todas as despesas médicas. Então, você tem que incluir isso. Se ele vai passar por fisioterapia, quanto ele vai gastar de fisioterapia. Veio a falecer, enterro, quanto gastou do enterro, quanto que ele gastou. Existem casos até em que o paciente estava pagando pensão alimentícia, o juiz condenou o hospital a pagar a pensão alimentícia, continuar pagando pensão alimentícia. Então, veja, eu preciso fazer uma análise patrimonial que vai estabilizar com lucros cessantes e lucros emergentes no requerimento da minha indenização. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir a pensão na tutela. Então siga aqui meu raciocínio, eu vou fazer um paralelo com a decisão do STJ, depois eu vou explicar que a decisão é outra. E por que eu faço esse cálculo? Você vai pedir a pensão, então, vamos supor que seja de 3 mil reais. Dependendo da idade, leva em consideração a idade. Ele vai pegar a média até 25 anos, de 25 anos até 65 anos, eu peço até 75, então eu peço 3 mil reais até a idade que ele fosse completar 25 anos. A partir de 25 anos até 65 anos, mas eu requeiro até 75, R$ 1.500. Mas, pô, professor, diminuiu por quê? Eu vou explicar por quê. Existe um julgado no STJ em que ficou estabelecido, e é o que os juízes de primeira instância aplicam isso. Ficou decidido o seguinte: quando a pessoa, em caso de morte, ou em caso de convalescência, ela terá direito a 2/3, veja bem, 2/3 do salário mínimo. Olha, é diferente do que eu falei. Então, ela terá 2/3, direito a 2/3 do salário mínimo. Até completar o quê? Até completar 25 anos. A partir de 25 até 65 anos, o juiz arbitra em 1/3, se ela vier a falecer. Por que se ela vier a falecer? Porque se ela vier a falecer, em razão do erro médico, a projeção é de 65 anos. Só que a Organização Mundial da Saúde já publicou que a idade média agora do brasileiro é de 75 anos. Então, 65 para 75 tem uma boa de uma diferença aí. Então, raciocina comigo. Você tem essa possibilidade de requerer para o juiz não
o pagamento em salários mínimos. Mas mostre para o juiz quanto ele ganhava e quanto ele poderia ter ganhado em relação a esse prejuízo que ele teve, quanto ele deixou de ganhar. Eu tenho li uma decisão esses dias, que o advogado conseguiu comprovar que o jovem que faleceu em razão de erro médico queria ser engenheiro, e o juiz fez o cálculo em cima do quê? Em cima do salário de engenheiro. Pegou a bolsa salário de engenheiro e calculou a convalescência até a morte desse jovem, o quanto ele ganharia com o salário de engenheiro. Então, isso nós estamos falando em pensão. Isso eu já posso pedir antecipadamente. Pagamento das despesas médicas que eu tenho, em caso de convalescência. Aliás, se ele não falecer, se meu cliente não falecer, o pedido de convalescência vai até, o pedido da pensão vai até a recuperação da convalescência dele. Então perceba o seguinte, se ele faleceu, até 75 anos. Tá? Você vai ter que brigar por isso, por esse valor, que eu estou falando da diferença salarial, porque a decisão do STJ é 2/3 até 25, a partir de 25 até 65 é 1/3, então você tem uma diminuição aí, eu estou falando de salário mínimo, então você pode pleitear um valor maior, estabelecendo 1/3 até 75 anos, e aí vai, pesquisa lá e veja que a Organização Mundial da Saúde estabeleceu com 75 anos, e você então tem essa sua fundamentação no que diz respeito às questões patrimoniais. Coloque absolutamente todos os gastos, principalmente com notas fiscais, o que foi gasto, volto a dizer, funerária, transporte. Existem aqueles, inclusive, que requerem até transporte de tratamento. Então você precisa sentar, precisa fazer um cálculo, mais ou menos, isso em dano patrimonial. Agora, quando você vai falar em dano moral, a aplicabilidade do dano moral é um pouco subjetivo. Por que é um pouco subjetivo? É subjetivo porque cada questão depende muito do paciente, da contextualização. Porque a ideia do dano moral é fazer o quê? A ideia do dano moral é fazer com que a dor daquela pessoa diminua. É a diminuição da dor dele. Por meio de quê? Por meio de uma quantia paga em dinheiro. Pois bem, quando você fala por meio de uma quantia paga em dinheiro para minimizar a dor, o juiz vai pensar na condição social do paciente. Vamos supor que ele ganhe. Eu não gosto muito desse raciocínio, mas esse é o raciocínio que os juízes fazem. Eu acho que é um pouco de discriminação também, porque quando você fala em diminuição de dor, se você for considerar quanto a pessoa ganha, qual é a função social dele, existem alguns doutrinadores que defendem essa ideia, eu não estou falando numa indenização efetiva, estou dizendo que se ele ganha um salário mínimo, ele jamais vai receber uma indenização de 50 mil porque ele ganha um salário mínimo. O diretor de uma empresa que ganha 15, 20 mil, esse vai receber uma indenização de 80 mil reais porque ele ganha um pouco, ele ganha mais. Tá? Então veja, e na verdade é isso que o juiz vai fazer. Porque quando você lê a doutrina, que é muito diferente da questão prática, quando você lê a doutrina, você percebe que a ideia do doutrinador é dizer que o dano moral precisa muitas vezes doer no bolso do réu. E dependendo da quantia arbitrada pelo juiz, ele não dói tanto assim, ele não faz efeito. Ele coloca no custo-benefício, coloca nas perdas, vamos dizer assim. Tá? Então, realmente, a fala daquele juiz, numa das minhas primeiras audiências de indenização, dizendo que a coisa não ia pegar, que isso era coisa de americano, realmente não cresceu. Se você fizer um levantamento jurisprudencial de todos os tribunais do Brasil para ver a média das indenizações, vocês vão perceber que elas estão mais ou menos relacionadas com a tabela da SUSEP. Sabe qual é o valor maior da tabela da SUSEP em caso de morte? 50 mil. 50 mil. Só que dependendo do caso, o juiz acaba arbitrando um pouco mais. É bom você verificar a lei de imprensa para ter uma média. Agora, quando se falar de dano patrimonial, é isso que eu falei. O juiz vai arbitrar até os 25 anos, 2/3 do salário mínimo, a partir daí 1/3 até os 65 anos. Você vai ter que
construir uma argumentação para verificar se você consegue. Não a pensão nesse valor de salário mínimo, mas no valor da perda que houve. Né? Há a possibilidade de colocar a questão do reflexo, né? Do dano reflexo. Se você não quiser, coloque só o autor e depois coloque o autor e traga o plano de saúde, o hospital e o médico, tá certo? E aí, deixe-me só ir escapando uma coisa extremamente importante que já está, inclusive, sendo modificada no tribunal. Olha, preste bem atenção aqui no que eu vou te falar. Existem alguns livros de direito médico e alguns doutrinadores e algumas decisões anteriores, coisa de 5 anos, 6 anos, que estabeleciam a seguinte diferença. Dizia o seguinte: se o médico for funcionário do hospital, o hospital responde solidariamente com o médico. Percebeu? Se ele responde solidariamente com o médico, só no caso dele ser funcionário. Agora, se foi aquele médico que alugou o hospital, alugou a sala de cirurgia, ele não estava respondendo, tá certo, solidariamente com o hospital. O juiz excluía do polo passivo, né, o médico, porque entendia que o médico só tinha alugado o hospital, a sala de cirurgia naquele momento. Então, ele alugou, como ele não tem vínculo empregatício nenhum com o hospital, ele estaria, então, isento, aí o hospital estaria isento de qualquer responsabilidade do objetivo. Pois bem, algumas decisões anteriores têm mudado isso, inclusive existe uma decisão no STJ, que já não é tão recente, de 2012, na qual consta que o fato do médico ser ou não ser empregado do hospital não isenta a responsabilidade do hospital, que eu acho que é uma decisão muito mais correta. Até porque, como é que eu vou saber, eu como advogado ou paciente, se aquele paciente, se aquele médico, desculpe, é ou não é se ele é empregado daquele hospital? Não tenho como saber. É uma questão árdua, então eu já não preciso mais me preocupar com isso. Se eventualmente levantar essa tese, né, o advogado do hospital levantar essa tese de que há exclusão do médico ou do hospital, principalmente se ele for advogado do hospital, há exclusão do hospital em razão de não haver vínculo empregatício, hoje no STJ você já encontra a jurisprudência do STJ sedimentando de que não há essa necessidade de haver vínculo empregatício, até porque tem um detalhe importante. Se o médico alugou o centro cirúrgico, o hospital está ganhando. Né? Se ele está ganhando, o hospital também tem que fiscalizar, né? Tem que vigiar a atuação do médico dentro do hospital, que é a questão mais correta. Então fica esse alerta em razão da defesa. Quando você propuser a ação judicial, também pense no seguinte aspecto. Quando você for falar de documentos, tá, que você vai juntar, não se esqueça do prontuário médico, hein? O prontuário médico é extremamente importante como documento principal, tá certo? Para você fazer elaborar a petição inicial e caracterizar aí o erro médico. Né? Como assim? Todas as vezes que você for propor a ação, requeira o prontuário médico para o hospital. Você pode pedir para o seu paciente ou para o seu cliente ou pedir para um parente dele para ele trazer o prontuário médico. O prontuário médico pertence ao paciente. A responsabilidade de guarda é do hospital, a responsabilidade de guarda é do médico. Mas o prontuário médico pertence ao paciente. O paciente tem livre acesso ao seu prontuário médico. Se eventualmente o hospital ou o médico se recusarem a ceder o prontuário médico, basta tirar apenas a cópia, você vai entrar com a ação, com a medida cautelar de busca e apreensão, antes de entrar com a ação principal, porque você precisa fundamentar a sua petição inicial. Para você saber se houve erro médico, você entra com a medida cautelar de busca e apreensão. O prontuário médico é extremamente importante, tá certo? Para fundamentar a sua peça, porque o prontuário médico tem toda a evolução do paciente, o médico registra tudo aquilo que ele fez, né? O diagnóstico, o prognóstico, a evolução do paciente. Então,
precisa estar tudo registrado ali no prontuário médico. Então, veja. Então, você junta o prontuário médico, tá certo? E aí tem um detalhe, gente. Prontuário médico é sigiloso, tá certo? É sigiloso. Então, quando você for requerer, se você for requerer o prontuário médico por meio de ação, por meio de medida cautelar, peça para o cliente fazer uma autorização, tá certo? Para você, de que você está requerendo o prontuário médico. O prontuário médico é sigiloso. Quem tem acesso é o paciente. Então, para você requerer, por meio de uma medida cautelar, isso se o hospital se recusar, né, a entregar o prontuário médico, proponha a medida cautelar, mas peça para que o cliente assine, autorizando a juntada do prontuário médico no processo, tá certo? A busca e apreensão do processo. Aí vem um outro aspecto importante também da ação judicial. Veja, né, essa aula tem o objetivo de dar assim, uma visão geral da composição da petição inicial. Veja quantos detalhes, né, e outros que não foram ditos aqui, mas a essência do curso está aqui nessa aula. Veja que, de dano moral, veja quantas características que tem no direito médico. Então, você vai requerer o prontuário médico. Pelo fato dele ser sigiloso, né, o que você vai fazer? Pelo fato dele ser sigiloso, você vai requerer ao juiz da ação segredo de justiça, né? Você vai pedir o segredo, né, de justiça. Por quê? Porque você vai juntar o prontuário médico, que também é sigiloso. Então, você vai pedir o sigilo. Você requer para o juiz o sigilo daquele processo, tá certo? Então, ele vai tramitar em segredo de justiça, para que ninguém tenha acesso ao prontuário médico do seu cliente. E dependendo também do estado de saúde do seu cliente, olha que importante, você pode requerer, inclusive, o privilégio no andamento processual, tá certo? Por quê? Porque a previsão legal, né, processual, indica que as pessoas com mais de 60 anos, tá certo? Ou que estejam enfermos, eles têm preferência no andamento processual, tá certo? Então, você pode requerer também essa preferência na distribuição da ação judicial. Tá? Então, veja que essa característica que você vai dar à sua petição. Então, veja o seguinte, né? Quando você for, então, fundamentar, requerer, é extremamente importante você requerer a juntada do prontuário médico, então você requer a juntada do prontuário médico, tá certo? Cópia, não precisa requerer o original, até porque como a guarda é do hospital e do médico, até para a matéria de defesa, não requer os originais, requer cópias do prontuário médico para que o juiz então conceda sempre com a assinatura do cliente. Dependendo do caso, dependendo do que acontecer, toda pessoa que vai fazer uma cirurgia assina o que nós chamamos de termo de consentimento informado. É importante também requerer o termo de consentimento informado para fazer prova. Então, aí nós teremos dois documentos importantes para a responsabilidade civil, né, por erro médico. O prontuário médico e o termo de consentimento informado. Né? O que é o termo de consentimento informado? Todas as vezes que o paciente vai se submeter a uma cirurgia, está lá o termo de consentimento informado que ele tem que assinar, e esse termo de consentimento informado precisa ter linguagem clara, uma linguagem objetiva, tem que ter a justificativa da cirurgia, tem que ter os riscos da cirurgia. Então, se não tiver os riscos da cirurgia, o erro médico vai se caracterizar pela falha também do termo de consentimento informado, tá certo? Então, tem aí os riscos da cirurgia, né? As consequências da cirurgia. E se não estiver claro os riscos, se não estiver clara a consequência, às vezes o médico fez uma cirurgia e não no caso de emergência, mas ele estava fazendo uma cirurgia e resolveu fazer uma outra cirurgia onde ele poderia ter colhido o consentimento informado, aí tem o dano moral em razão da dignidade da pessoa humana. Então, quando você for entrar com a ação, requeira. Primeira coisa, prontuário médico. Então,
junte lá o prontuário médico. Requeira também o termo de consentimento informado, veja se isso tudo está esclarecido. Entre o prontuário médico e o termo de consentimento informado, o principal é o termo de consentimento informado, tá certo? Não esqueça de requerer também o sigilo do processo em razão da juntada do termo do prontuário médico. Não esqueça de pedir tutela antecipada, conforme nós falamos lá, já que o seu cliente está precisando de pensão, da pensão em convalescência, você então requeira por meio de tutela antecipada, já que o juiz fixe o valor já indicado por você, conforme esse cálculo. Demonstra para o juiz, olha, ele ganhava tanto, agora ele está no INSS, está recebendo benefício, diminuiu muito, isso refletiu. Então, era uma compensação em razão disso, né? Lute por essa compensação, porque, como eu falei, a tendência do juiz é dar 2/3 iniciais aí do salário mínimo. Além dessa solicitação, desse requerimento da pensão, não esqueça também de requerer os gastos, né, com o fisioterapeuta que ele vai ter que fazer, plano de saúde, que agora ele vai ter que pagar o plano de saúde, ele pagava e não usava, agora ele vai ter que pagar, mas passa a responsabilidade agora, né, para os réus o pagamento. Pleiteie aí, volto a dizer, se ele vier a falecer, o pagamento do funeral, aí você vai chegar num valor X, tá? Você chegou lá no valor X, um valor aproximado lá de 80 mil, 100 mil reais de dano patrimonial. Dano patrimonial tem que fazer prova, hein? Tem que fazer prova documental. Se eu não fizer prova documental, o juiz não vai deferir. Por isso que é patrimonial. Tem que provar para o juiz realmente que eu cheguei naquele valor, como eu cheguei naquele valor de 80 mil, e posso até embutir a SUSEP aí, lá que eu falei, pega a tabela da SUSEP e mostre para o juiz, olha, eu estou pedindo aqui uma pensão de 5, 6, 7 mil reais, porque de acordo aqui com a tabela da SUSEP, perda de membro, do dedo, braço, lá tem toda a relação, dá uma olhadinha em porcentagem, 50 mil é o máximo. Quando você for avaliar a situação econômica, que aí é moral, subjetivo, faça a avaliação no sentido de verificar no Tribunal de Justiça qual é o valor que os juízes estão arbitrando. Então, como eu falei para vocês, caso de morte, 100 mil reais para a mãe e para o pai. Não vi nem 200 mil reais, dependendo da condição financeira, né, do paciente. Já vi indenização de erro médico de obstetra, uma faixa de 40 mil reais, tá certo? Então, veja, vai depender muito do caso concreto para você fazer a sua avaliação, para que você, então, faça o seu pedido e estruture a sua petição inicial. Então, veja que existem essas peculiaridades aqui na questão do erro médico, na elaboração da sua petição inicial. Espero que a discussão que nós tivemos na aula de hoje tenha sido bem aproveitada e que vocês possam, no dia a dia, elaborar petições iniciais bem fundamentadas, né, com toda essa documentação, e eu desejo a todos vocês sucesso na área do direito médico.